Muito bem, voltamos. Deixa eu aceitar vocês aqui. Peraí, muito bem. Agora sim, foi. Sejam muito bem-vindas de volta. Vamos para a segunda parte. Na segunda parte, a gente vai falar agora sobre características da renda fixa, né? O que torna uma aplicação traz, né, uma aplicação como algo da renda fixa e não da renda variável. Nós vamos entender também a escada de risco e retorno, né, que é uma coisa que ela vai fazer bastante diferença aí no entendimento sobre o risco nas aplicações financeiras que nós vamos começar a estudar a partir de agora, certo? Então, atentem-se bastante aqui a essa escada de risco e retorno que eu vou mostrar agora, porque ela que vai mostrar algumas características de quais aplicações são mais indicadas aí para cada perfil de investidora. Então, aqui está a nossa escada de risco e retorno. E eu vou explicar aqui cada coisa para vocês entenderem direitinho aí sobre alguns. Aqui não tem todos os investimentos que existem no mundo, obviamente, porque tem investimentos aqui que não fazem muito sentido para o perfil do rica da família, né? Mas tem os principais investimentos, não só Brasil, mas de forma internacional também. Então, olha só, vocês vão reparar que a gente tem aqui dois eixos, né? Tem um eixo de risco e retorno, onde eu tenho aqui na linha vertical menor retorno e maior retorno, e na linha horizontal eu tenho menor risco e maior risco. Então, o que a gente precisa entender? Toda aplicação financeira vai ter um risco e vai ter um retorno. Essa escada de risco e retorno, ela acontece exatamente por causa dessas características. Então, a gente fala que no mercado dos investimentos, não dá para você ter três características juntas, tá? Que é segurança, rentabilidade e liquidez. Vou repetir: segurança, rentabilidade e liquidez. Não dá para você encontrar essas três características em uma mesma aplicação. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que se uma aplicação ela for mais rentável, provavelmente ela não é líquida. Não é líquida significa que você não vai poder resgatar ela a qualquer momento. Então não adianta bater o pé, querer entrar em contato com o banco, pedir seu dinheiro de volta. Não vai dar certo. Tá? Uma aplicação que ela tem mais retorno financeiro, mais rentabilidade, geralmente ela tem embutido nela a questão de vencimento. Então, você vai ter que esperar essa aplicação vencer para que você consiga ter o retorno ali que foi prometido. Uma aplicação que ela tem segurança e liquidez, ela já não vai ser tão rentável. Por quê? Se você quer segurança e liquidez, né, poder pegar o seu dinheiro a qualquer momento, significa que esse dinheiro não vai poder ficar aplicado por muito tempo. Logo, se a gente precisa do fator tempo atrelado a uma aplicação para que ela traga mais retorno, você já não vai conseguir. Então é muito, muito, muito difícil, não tem hoje uma aplicação financeira que ela tenha essas três características juntas, né? Retorno, né, ou rentabilidade, segurança e liquidez. Ou você tem dois, ou você tem. Geralmente são dois: liquidez e rentabilidade. Aliás, desculpa. Liquidez e segurança, rentabilidade e segurança. Às vezes você tem segurança e você vai ter ali a parte de poder tirar a qualquer momento. Então, isso faz com que a gente tenha essa escada de risco e retorno. Então, olha só. Quanto menor risco, menor retorno. Quanto maior risco, maior retorno. Porém, esse maior risco e maior retorno é relativo. Pode ser que isso aconteça, pode ser que isso não aconteça, tá? Então, eu trouxe aqui, ó, as aplicações também em cores, para vocês entenderem o risco e o retorno. O azul claro é a poupança. Menor risco, menor retorno. Porém, tem liquidez, né? Você consegue tirar o dinheiro da poupança ali a qualquer momento. Aí a gente tem o tesouro direto. O tesouro direto, ele tem um risco menor e uma rentabilidade menor, porém ele já é mais seguro e ele é mais rentável do que a poupança.
Tá? E vocês vão reparar que eu coloquei aqui, ó, renda fixa privado, renda fixa público, renda fixa privado, e por aí vai. Tá? O que a gente precisa entender aqui? Que cada um deles pertence a uma classe de investidor, de investimento, seja Brasil, fora, renda fixa ou renda variável, título público, título privado. A gente também vai entender isso também nas próximas aulas. Então, olha só, o Tesouro Direto ele é o segundo degrau. Ele é um título de renda fixa público, porque você empresta dinheiro para o governo. Tá? Eu não vou ficar entrando aqui nos detalhes hoje do que é cada aplicação, porque a gente vai ter uma aula para cada investimento. Né? A gente vai ter, acho que na verdade, 2 investimentos por aula. Tem que olhar ali na programação, mas eu acho que é isso, 2 aplicações por aula, porque aí a gente vai aprender detalhadamente cada aplicação, certo? Então, olha só, o Tesouro Direto, ele é o segundo degrau, ele faz parte da renda fixa de títulos públicos, ou seja, empresta dinheiro para o governo. Depois, nós temos os CDBs. Tem um retorno um pouquinho maior, mas também tem um pouco mais de risco. Ali você tem um título de renda fixa privado, ou seja, através de bancos. Depois a gente tem a LCI, que é letra de crédito imobiliário. Você empresta dinheiro para o setor imobiliário através dos bancos. E a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio. Você empresta dinheiro para o agronegócio através dos bancos, que são títulos de renda fixa privados, são vendidos em banco. Eles são mais rentáveis, porém também são mais arriscados do que o CDB, o Tesouro Direto e a poupança. Depois nós temos as debêntures. As debêntures são títulos de dívida, onde você empresta dinheiro para empresas privadas e elas te pagam uma rentabilidade maior do que o LCI, que o LCA, que o CDB, que o Tesouro Direto. Tem um valor de investimento mais alto, tem um retorno mais alto, mas também tem um risco maior. O risco aqui é da empresa que você está emprestando dinheiro não te pagar. Tá? Aí a gente entra na parte de bolsa de valores, onde a gente vai ter a primeira aplicação que vai ser os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, agora você está se tornando sócia de fundos que investem em imóveis na bolsa de valores, galpões logísticos, shopping center, laje corporativa, que são os prédios onde tem os escritórios das empresas, faculdades, hospitais, e você recebe renda todo mês. É uma aplicação que faz parte da renda variável nacional, ou seja, da nossa bolsa de valores aqui no Brasil. Ele é mais rentável que a debênture, que a LCI, que a LCA, que o CDB, que o Tesouro Direto, só que também é mais arriscado. Mas ele paga renda todos os meses. Esse é o carinha, né? O fundo imobiliário, ele vai ser o carinha que vai ajudar você a alcançar a sua liberdade financeira. É ele que vai te pagar renda para te sustentar, tá? Então, esse é um cara que você vai gostar bastante, eu tenho certeza disso, porque o fundo imobiliário é uma aplicação que paga renda todo mês, tá? Então, é muito comum as pessoas gostarem bastante aqui dos fundos imobiliários. Deixa eu até trocar a cor da minha caneta para poder destacar melhor. Ó, fundo imobiliário. Esse carinha aqui, ó, ele vai fazer parte do nosso dia aí com uma frequência absurda. Porque com R$10 você já consegue comprar um pedaço de um fundo imobiliário e receber aluguel já no próximo mês, tá? Depois, nós temos as ações, pedacinhos de empresa que você consegue comprar na Bolsa de Valores e tornar sócia de grandes empresas. Elas têm um retorno maior, mas elas também vão ter um risco maior no futuro. Aliás, no curto prazo, tá? O risco da Bolsa de Valores está muito relacionado aqui a prazo. Se você investir para tirar o seu dinheiro amanhã, você vai correr risco. Se você investe para longo prazo, esses caras são muito seguros. Os dois, tá? Tanto ações quanto fundos imobiliários. Aí a gente começa a ir para renda variável internacional e nacional também. Tem os ETFs, que são os fundos de índice, Exchange Trade Funds, ou fundos de índice, que a gente vai aprender. As BDRs, que é os Brazilian Depositary Receipts, que são títulos de aplicações que nós compramos no Brasil de investimentos nos Estados Unidos, ações e fundos imobiliários americanos. A gente não vai comprar BDR, tá? Nós não vamos comprar BDRs. Por quê? O BDR, ele foi uma aplicação que ele serviu quando você não conseguia comprar o REIT, esse carinha aqui, nem o REIT e nem as stocks, tá?
eles eram aplicações que serviam quando você não podia comprar essas duas aplicações. O REIT é o fundo imobiliário americano, você recebe renda em dólar, tá? Aluguel em dólar, e as stocks são as ações americanas, tá? Então, esse carinha aqui, o BDR, ele era usado quando nós não conseguíamos comprar ações e fundos imobiliários nos Estados Unidos. Só que agora, o Banco Inter e outros bancos permitem que você consiga comprar investimento lá nos Estados Unidos diretamente. Então, esse cara aqui deixou de ser muito usado. Deixou de ser comprado, Bruno? Não. As pessoas até compram BDRs de algumas empresas, mas hoje não faz muito sentido. Pelo menos para mim não faz muito sentido. Porque você consegue hoje ir na sua plataforma do Banco Inter e comprar um fundo imobiliário americano, por exemplo. Você consegue ir na sua conta do Banco Inter, na conta internacional, e comprar uma ação, por exemplo, da Apple, do McDonald's, que nós citamos ontem, né? Eu falei que nós vamos estudar sobre McDonald's mais vezes, né? Porque nós vamos estudar sobre as ações. Então, olha só, a escada de risco e retorno, ela é dividida em dois momentos, né? Você vai reparar que a gente tem aqui de ações para trás, nós estamos falando de investimentos brasileiros. De ETF até estoques, nós estamos falando de mercado internacional. Eu não coloquei criptoativos aqui na escala de risco e retorno, mas se eu tivesse colocado, eles estariam aqui em cima, tá? Aqui em cima, no topo, estariam os criptoativos. Por quê? Eles são os que vão trazer mais retorno, mas também um risco gigantesco. Criptomoeda é extremamente arriscado. Pode ser que ela fique aqui em cima, tá? No topo da nossa escada de risco e retorno. O que a gente precisa entender? Sim, a gente vai comprar ativo de criptomoeda, de algumas artes digitais, a gente vai comprar, principalmente criptomoeda. Mas eu sempre falo que criptomoeda é um investimento que nós compramos como sobra de saldo de conta. Você foi lá, fez suas aplicações do mês, aí caiu um retorno, caiu um dinheiro, sobrou uma graninha lá na conta. Ah, sobrou R$ 5, sobrou R$ 10. Aí sim a gente vai pegar esse dinheirinho e vai comprar a criptomoeda. É só o que sobra, por enquanto, tá? Por quê? Porque nós precisamos nos focar, primeiro, em algumas aplicações específicas. A gente vai se atentar bastante e vamos comprar de fato. Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, debentures, depende, tá? Debentures depende. Por quê? Debênture é título de dívida, você empresta dinheiro para empresas privadas através dos bancos. Só que hoje você tem as ações. Então, ao invés de comprar debêntures, que geralmente custam mais caro, né? Tem debênture de R$ 500, de R$ 1.000, você consegue comprar ações dessa mesma empresa por 10, R$ 20. Então, por exemplo, tem debêntures da Taesa, que é uma empresa de energia elétrica, que custam R$ 1.000. Na Bolsa de Valores, consegue comprar uma ação da Taesa por R$ 12. Então, a gente também tem que olhar o valor que nós vamos investir e diversificar este valor. Então, a escada de risco e retorno é para nos mostrar que as suas aplicações financeiras, elas estão, em algum momento, em algum destes degraus aqui. E vai ser muito normal a gente subir esses degraus com o passar do tempo, tá? Então, a gente vai começar pelos mais seguros, que é Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA. Isso aqui é a renda fixa, né? Você tem aqui também debênture, você vai ter fundos de investimento, né? Que é diferente de fundo de imóveis, né? Fundo imobiliário, tá? Você vai ter essas separações. Mas a gente vai começar pela parte da segurança. Então, como eu disse para vocês, uma aplicação, ela não vai ter 3 características: liquidez, segurança e rentabilidade. Então, vamos lá. Quem vai trazer para você liquidez e segurança? Especificamente esses dois caras: Tesouro Direto e CDB. Eles vão trazer para você liquidez e segurança. Mas aqui dentro também vai ter aplicações de rentabilidade e de segurança, mas não de liquidez. Por quê? Dentro do CDB, existem vários CDBs. Então, se vocês entrarem na conta do Banco Inter ou de qualquer banco, você vai ver que tem vários CDBs diferentes.
Tem CDB de liquidez diária e com pouca rentabilidade. Tem CDB de vencimento longo e de rentabilidade longa também, rentabilidade maior. Então, dentro dessas duas classes, existem investimentos tanto de segurança e liquidez, quanto também de rentabilidade, mas não vai ser a mesma aplicação. Por exemplo, dar um exemplo bem básico para vocês. Dentro do Tesouro Direto, existem 36 títulos, 36 aplicações. Só tem na verdade, tem duas aplicações que você pode tirar antes do vencimento, que é o Tesouro Selic 2027 e o Tesouro Selic 2029. Esses são que você pode tirar a qualquer momento. É seguro, porque a aplicação mais segura do Brasil é o Tesouro Direto, porém, o único dentro do Tesouro Direto que você pode tirar a qualquer momento é o Tesouro Selic. E hoje ele tem 2 anos diferentes, 2027 e 2029. Os outros títulos que existem dentro do Tesouro Direto, eles são de liquidez no vencimento, ou seja, tem que levar a aplicação até o vencimento. Agora vai parecer um pouquinho confuso, porque eu não estou mostrando para vocês, mas quando a gente for fazer a aula do Tesouro Direto, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Mas a gente vai ver aqui, dentro do Tesouro Direto, você vai ter segurança e liquidez, e também vai ter segurança e rentabilidade. Mas, dentro de uma mesma aplicação, você pode encontrar características diferentes. O CDB também. Você tem CDBs de liquidez diária, ou seja, ele tem segurança, ele tem liquidez, mas ele tem uma rentabilidade muito baixa. Quando você encontra um CDB que te paga 13%, 14%, 15% ao ano, ou 120% do CDI, 125% do CDI, geralmente ele tem um vencimento longo. Daqui a 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Então, olha só. Quanto maior o prazo da aplicação, mais rentabilidade ela pode entregar. E por que isso vai acontecer? Porque, vamos pensar o seguinte, por que eu compraria uma aplicação financeira? Porque ela me entrega segurança, liquidez e rentabilidade. Só que se eu sei que eu não vou encontrar essas 3 características em uma mesma aplicação financeira, eu vou ter que olhar ali os pontos que fazem mais sentido. Então, por exemplo, o CDB vai trazer para a gente, o CDB de liquidez diária, por exemplo, ele vai trazer liquidez e segurança. Liquidez eu posso pegar a qualquer momento, segurança porque é garantido pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, ele é seguro. Ah, o Banco Inter quebrou. Não tem problema. O seu CDB está seguro, porque ele é garantido pelo FGC. Mas você também vai encontrar dentro do Banco Inter CDBs com uma rentabilidade muito boa, mas que não tem liquidez. Ou seja, você vai ter um CDB que ele rende bem, é seguro, porém você não vai conseguir resgatar ele a qualquer momento, porque ele tem um vencimento. Então, esses 2 caras aqui, eles conseguem ter dentro da aplicação produtos com qualidades diferentes. Você vai ter, como eu disse, liquidez e segurança, ou você vai ter rentabilidade e segurança. Tá? LCI e LCA e as debêntures, eles são para valorização também. A diferença é que esse carinha aqui não tem imposto de renda. Bruno, tem imposto de renda nas aplicações? Sim. Tem aplicações que vai ter imposto de renda e vai ter aplicações que não vai ter imposto de renda. Vocês também vão ver isso. Tem aplicações aqui que são de valorização futura. Então, isso aqui, tudo isso daqui, é valorização futura. Então, vamos dizer que de debêntures até Tesouro Direto, a gente está falando de segurança e liquidez. De fundos imobiliários até estoques, que são as ações americanas, nós estamos falando de valorização, né, rentabilidade e longo prazo. Por isso que nós vamos comprar um pouquinho de cada coisa ao mesmo tempo. A gente vai comprar um pouquinho de Tesouro Direto, a gente vai comprar um pouquinho de CDB, a gente vai comprar um pouquinho de fundo imobiliário, a gente vai comprar um pouquinho de ações, a gente vai comprar um pouquinho de REIT, a gente vai comprar um pouquinho de stocks. Tá? Isso às vezes com R$100, com R$50, porque Tesouro Direto hoje você consegue comprar a partir de 30 e poucos reais. Sempre foi o marketing, inclusive, do Tesouro Direto, você poder investir com pouco e emprestar dinheiro para o governo. CDB hoje você consegue investir a partir de R$1, então tem CDBs a partir de R$1. LC, LCA hoje você consegue comprar a partir de R$50, debêntures a partir de 500, fundo imobiliário a partir de R$10, ações a partir de R$10.
O que dá um pouquinho mais de trabalho, que a gente vai ver mais para frente, são os REITs e as stocks, porque a gente vai comprar em dólar, né? Então a gente vai ter que converter dinheiro. Bruno, você vai ensinar a gente a converter dinheiro? Vou. Dólar comercial, dólar de turismo. Eu vou pegar na mão de vocês e vou fazer a aplicação prática, tá? Então não precisa se preocupar. Pode falar, Carla. Minha pergunta é sobre, por exemplo, você está falando que você falou que normalmente as rendas variáveis são para aplicações a longo prazo, né? Isso. E realmente são as que você corre mais risco. Sim. Porém, igual, vamos dizer que eu tenho uma carteira que você vai montar uma carteira para aposentadoria, certo? Uhum. Por isso você fala tanto no variar os ovos, né? Mas assim, qual que será que, por exemplo, daqui 20 anos é uma loteria isso, né? Na verdade, não é uma loteria porque eu vou estar segurando um pouco meu dinheiro dentro do que eu não perco, né? De renda Renda fixa, tal, fixa. tal, tal. Porém, tudo que eu aplicar na renda variável, apesar que a bolsa tende, né, pelo que eu entendi aí das suas aplicações, a ter um bom rendimento somente a longo prazo, mas no fundo é uma loteria, né? É uma coisa que não tem garantia nenhuma. Ou assim, não, realmente dá para pior do que tá, não fica. Como que funciona isso daí? Muito boa pergunta. Quando a gente fala de bolsa de valores e de ações, né, vamos falar mais ações do que fundos imobiliários, tá? As ações, elas tendem a se valorizar, desvalorizar o tempo todo, porque depende muito da empresa, do setor que ela atua. Então, vocês vão aprender aqui comigo uma análise chamada análise fundamentalista. Análise fundamentalista, a gente não compra qualquer empresa exatamente por causa dessa visão de longo prazo. Então, por exemplo, nós temos aí no mercado Petrobras, Vale, Banco do Brasil, VEG e várias outras empresas famosas, né? Só que a gente vai olhar não somente o preço de uma ação, a gente vai olhar também o histórico do que já aconteceu ao longo dos anos, por isso que é longo prazo, para a gente entender se vale a pena ou não comprar uma determinada ação ou um determinado fundo imobiliário. Por quê? O termo loteria, ele já foi muito utilizado na Bolsa de Valores mesmo, né? Ganha quem já tem muito dinheiro, quem tem conhecimento, etc. No curto prazo, as pessoas perdem dinheiro. Por isso que nós vamos fazer análise fundamentalista. Nós não estamos comprando somente uma ação, nós estamos comprando empresas. Então, pensando nisso, nós vamos estudar as empresas, não vai ser qualquer uma, tá? Entendi. Então, empresas que agregam valores, tudo aquilo lá, que aí a gente vai. É assim, o risco de errar é menor. Seria Isso, exatamente. E tá. vai ter setores específicos que nós vamos investir mais agora no começo, que é bancário, elétrica, saneamento, seguro e telecomunicação aqui no Brasil. Por quê? Bancário nós sempre vamos precisar, energia, saneamento, seguro, as pessoas estão se preocupando mais com a parte de seguros hoje, e telecomunicação, porque é internet e telefone. Esses são setores que, pelo histórico, porque a gente vai estudar o histórico da Bolsa de Valores, sempre se mostraram muito rentáveis, sempre caíram e se valorizaram muito mais. Então, vocês vão aprender que é necessário que a bolsa caia para você comprar barato, né? E você vai levar para o longo prazo empresas que fazem sentido, que agregam, né? Como a gente chama, empresas perenes. Exatamente porque as pessoas têm muito receio, né, de levar os seus dinheiros, seus investimentos para o longo prazo em empresas ruins. Então, assim, falava-se muito, o setor bancário vai deixar de existir por causa dos bancos digitais. Não tem hoje como você dizer que um Itaú, que um Bradesco, que um Santander, que o Banco do Brasil vai quebrar. Por quê? Primeiro, porque são empresas bilionárias. Segundo, porque tem bons resultados financeiros. Terceiro, porque mesmo com os bancos digitais, tem pessoas que não se adaptaram ao banco digital, pessoas que gostam ainda do banco tradicional. Então, os bancos vieram inovando, trazendo novos produtos, novos serviços para se manter no mercado. O setor de energia, falava-se muito sobre energia de hidrelétrica, por causa da água. Então, com o aquecimento global, todo mundo falava isso, as empresas de energia da Bolsa vão morrer.
Não, as empresas de energia foram buscar outras fontes de energia. Energia de hidrelétrica, de água, eólica, do vento, solar, do sol, nuclear, de calor e de vários outros tipos de energia. Então, nós vamos, na parte de ações, comprar empresas que têm visão de crescimento de longo prazo, para ir de encontro com a nossa carteira para aposentadoria. Nós vamos comprar empresas que têm um produto que é menos necessário, vamos também. Só que existem empresas para o longo prazo, existem empresas para curto prazo. Isso vai entrar dentro da parte de estratégia. Então, assim, não é que eu não vou comprar uma Petrobras, uma Vale, eu até vou, mas é uma empresa que talvez eu seja mais para negociar. Eu comprei agora, daqui a um ano eu venda, daqui 2 anos eu compre mais, mas vai ter as ações que vão ser as nossas queridinhas, aquelas que a gente vai levar para muito tempo, né, para nossa aposentadoria. Então, a gente também vai ter essa parte de estratégia. Quando a gente fala de fundo imobiliário, eu estou falando do setor de imóveis, né? Sabe essa história das pessoas comprarem terreno, construir casa e alugar, porque querem receber renda? Também é possível fazer isso hoje, mas através da Bolsa de Valores com os fundos imobiliários. Qual que é a diferença? Não precisa construir nada, já está construído, existe um gestor, uma pessoa especialista por trás, cuidando dos seus investimentos, e todo mês você vai comprar e vai receber aluguel, comprar e receber aluguel. Só que a gente também vai aprender a identificar essas oportunidades, são bons ou ruins, para que a ideia do loteria, cassino, ganho, vá ficando para trás. Tá? Então, vocês vão começar a entender que estudar de verdade investimentos, seja renda fixa ou renda variável nacional, renda fixa ou variável internacional, traz sim retorno e o seu risco diminui conforme você estuda. Tá? Por isso que a gente vai entendendo. Olha, você tem que ter ovos, cestas, galinheiros diferentes, porque isso vai fazer todo o seu risco diminuir. Se eu coloco 100% do meu patrimônio em ações, aí eu estou correndo muito risco. Se eu diversifico, se eu tenho, por exemplo, 20% de renda fixa, 20% de renda variável, dentro desses 20% de renda variável, eu tenho 10% em ações, 10% em fundos imobiliários, aí eu tenho mais 20% em ações americanas, 20% em fundos imobiliários americanos e 20% de caixa, eu diversifiquei. Então, por exemplo, se der um problema nas ações brasileiras, ele representa só 10% do seu patrimônio. Os outros 90% estão distribuídos. Se der um problema na renda fixa, você tem 80% em outras aplicações. Por isso, da diversificação. E aí a gente vai estudar um pouquinho de cada coisa aqui para entender como que a gente vai montar essas carteiras, que a gente vai montar carteira previdenciária, né, carteira de longo prazo, tanto de curto, médio quanto de longo prazo, certo? Então essa daqui é a nossa escala de risco e retorno e a gente vai aprender sobre todas estas aplicações. Todas as que a gente está vendo aqui, a gente vai estudar. Inclusive, a coitada da poupança. A gente vai entender por que ela é uma coitada e por que ela tem algumas características ali interessantes para a gente entender também, certo? Então, vocês vão aprender sobre poupança, sobre tesouro direto, sobre CDB, LCI, LCA. Aqui dentro de LCI e LCA tem uma outra categoria que é CRI e CRA. A gente vai aprender sobre isso também. A gente vai aprender sobre debêntures, sobre fundos imobiliários, ações, ETFs, BDR, REITs, stocks e depois criptoativos. Então, a gente vai aprender sobre cada uma dessas aplicações, certo? Para que vocês consigam identificar se são boas oportunidades ou não. E aí, quando a gente fala da renda fixa, deixa eu ver se eu estou pulando o slide. Isso. Quando a gente fala da renda fixa, toda aplicação de renda fixa vai ter estas características, tá? A renda fixa, ela chama de renda fixa porque ela garante um ganho fixo. Tá? Muito difícil você perder dinheiro na renda fixa. Quando você perde dinheiro? Quando você resgata antes do prazo. Tá? Quando não é uma aplicação de liquidez diária, você resgata antes do prazo. Aí você vai perder parte da sua renda. Você pode pagar mais impostos também, dependendo do prazo que você fica na aplicação. E a gente vai ver tudo isso. Então, olha só. Na renda fixa, a gente consegue saber o tipo de título. Tipo de título é a aplicação. O emissor, quem é que está te vendendo essa aplicação? O valor mínimo que você pode investir. A tributação, tem imposto de renda, tem IOF. O indexador, o que está por trás dessa aplicação? Rentabilidade, os juros, né, que você vai ganhar com essa aplicação, e vencimento. Então, hoje, quando a gente fala de renda fixa, os principais produtos são poupança,
LCA, letra de crédito do agronegócio, LC, letra de crédito, Tesouro Direto, CDB, LCI. Essas são as principais aplicações da renda fixa. Aqui também tem uma outra aplicação chamada Fundo de Renda Fixa. O Fundo de Renda Fixa, ele é uma cesta que tem um pouco de LCI, LCA, CDB, Tesouro Direto. Só que, qual que é o problema do fundo de investimento de renda fixa? Ele perde as garantias. Ele perde a garantia do FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele perde a garantia do Tesouro Nacional. Porque todas essas aplicações que vocês estão vendo aqui têm algum tipo de seguro por trás dela. Tá? Então, você não corre risco como na Bolsa de Valores, porque existem seguradoras por trás dessas aplicações. As seguradoras de todas essas aplicações, com exceção do Tesouro Direto, é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, significa que até 250 mil nessas aplicações, se o banco quebrar, está segura. Tá? E é 250 contando todas elas. Então, por exemplo, eu tenho 30 mil de CDB, 30 mil de LCI, tenho 20 mil na poupança, 10 mil na LCA e tenho mais 50 mil em LC. Somando tudo, deu 250 mil. Você está protegida desse valor. A partir de 251, esse 1 mil, se o banco quebrar, infelizmente você perde. Por isso que a gente tem que tomar cuidado também na distribuição de patrimônio, e é por isso que a gente também vai usar a Bolsa de Valores, investimentos internacionais, para diversificar o risco do FGC. Tá? Já o Tesouro Direto, ele é garantido pelo Tesouro Nacional. Então, quem cuida aqui do Tesouro Direto é o Tesouro Nacional. Então, você tem basicamente duas garantidoras. O FGC, que garante os produtos de banco, que são todos esses outros, com exceção do Tesouro, e você tem o Tesouro Nacional, que garante o Tesouro Direto. Então, você tem essas duas garantias. Quando você pega... eu vou dar um exemplo aqui com esse jogo de caneta, tá? Vamos pensar o seguinte, cada uma dessas canetas é uma aplicação diferente. E essa aqui, a caixinha, é o FGC. Tá? O FGC é o fundo garantidor, então ele protege. Quando eu coloco um fundo de renda fixa, digamos que esse daqui é o fundo de renda fixa, né? Tá vazio, tá vendo? Digamos que esta caneta aqui é o Tesouro Direto. Quando eu coloco ele aqui dentro, o Tesouro Direto já não garante mais essa aplicação, porque eu estou colocando no fundo de renda fixa. Digamos que isso daqui é um CDB. O CDB tem garantia do FGC. Quando eu coloco ele dentro do fundo de investimento, ele perde a garantia. Digamos que isso daqui é uma LCA. Ela também tem garantia do FGC. Quando eu coloco ela na cestinha, ela perde a garantia. Então, conforme eu tenho as aplicações e vou colocando elas aqui dentro, quando elas não estavam aqui, elas tinham garantia. A partir do momento que eu coloco, elas perdem a garantia. Tá? Então, o fundo de renda fixa, ele acaba sendo mais arriscado, porque tem várias aplicações aqui dentro, porém, elas perderam a garantia do FGC e do Tesouro Direto. E aí vai surgir a dúvida. Bruno, então por que eu compraria, então, uma cota de um fundo de renda fixa? Porque geralmente vai ter todos esses investimentos aqui dentro, e vai ser mais barato do que comprar separadamente. Porque uma cota desse daqui vai estar a R$100, enquanto as aplicações separadas podem custar R$10, R$50, R$100. Então, o fundo de renda fixa, a gente vai falar dele mais para frente também, ele foi criado para ser um combo, para ele ser uma cesta de produtos que você tem mais facilidade de acesso, tem um gestor qualificado cuidando dessa cesta de serviço, só que ele cobra taxa de administração, taxa de custódia. Então, você ganha a facilidade de ter alguém qualificado comprando e colocando as aplicações dentro da cesta, mas você paga mais caro por isso também. Pode falar, Caio. Esse fundo de renda fixa normalmente é o que eles vendem como previdência? Não, a previdência é um tipo de fundo de renda fixa, mas tem tipos de previdência diferentes. Mas a forma de olhar é muito parecida. Tá. É muito parecida. Só qual que é a diferença? O fundo de renda fixa, ele lembra a previdência porque é o mesmo pacote, basicamente, só que o foco é diferente, né? A previdência geralmente é para aposentadoria, né? E o fundo de renda fixa geralmente ele é para metas de curto, médio prazo, ali, para você valorizar o seu dinheiro. Mas é a mesma forma de ver. Tá? É a mesma forma de ver. É que
Previdência privada era muito mais focada para você se aposentar ali com aquela previdência. Tudo bem que hoje existem previdências com focos diferentes, para estudo, para compra de casa e para outras coisas, mas basicamente essa é a diferença. A previdência é um fundo de renda fixa voltado para se aposentar. Enquanto o fundo de renda fixa tradicional, ele é mais para você colocar o seu dinheiro numa aplicação que já tem outras dentro dele e diversificar com pouco dinheiro. Tá? A questão é que realmente você vai ter algumas taxas ali que não compensam, as rentabilidades vai ser diferente, e para vocês não vai fazer sentido investir em fundo de renda fixa, porque vocês vão aprender a aplicar na prática cada aplicação. Então, a gente fala que o fundo de renda fixa ele é indicado para quem não tem conhecimento nenhum. Não vai estudar, não vai fazer aplicação, quer colocar o dinheiro ali no lugar que ela não precisa estudar tanto. Né? Então, assim, é diferente do caso de vocês estão fazendo um curso de investimentos, certo? Então, assim, estou explicando porque a gente vai ver mais para frente fundo de renda fixa também, certo? Então, olha só. Quando a gente fala, então, de cada uma destas informações, quando a gente fala de tipo de título, você vai ter título de renda fixa público ou privado. Público, você empresta dinheiro para o Tesouro Direto, especificamente. Toda vez que vocês escutarem assim, fulano investe em títulos públicos, esta pessoa está emprestando dinheiro para o governo através do Tesouro Direto. Quando a gente fala de título privado, nós estamos falando de qualquer outra aplicação que você investe através de banco. E aí vai surgir uma dúvida na cabeça de vocês. Ué, Bruno, mas dentro do Banco Inter tem Tesouro Direto. Mas vocês vão reparar que renda fixa é uma coisa, Tesouro Direto é outra. Então, eles ficam em lugares separados. Não adianta você entrar lá na plataforma de investimentos do Inter, entrar na aba de renda fixa e procurar Tesouro Direto que você não vai achar. Lá dentro você vai achar CDB, LCI, LCA, Debenture, mas você não vai achar o Tesouro Direto. Por quê? A renda fixa de título privado é só investimento de banco, tá? Enquanto o título público é o Tesouro Direto, então eles ficam em caixas separadas, tá? Então, público, Tesouro Direto, privado, aplicação de banco. É que como os bancos hoje também podem ser DTVMs, né, corretoras de valores, como eu falei antes do intervalo, eles vão ter ali na mesma plataforma esses dois tipos de título, título de renda fixa público, título de renda fixa privado, tá? Os emissores, quem são? Banco, corretora, empresa, governo, que são quem está querendo pegar dinheiro emprestado com você através ali do banco onde você está investindo. Então, por exemplo, quando você compra um CDB do Banco Inter, você está emprestando dinheiro para o Banco Inter. Mas quando você vai no Banco Inter e compra um CDB do BMG, você está emprestando dinheiro para o Banco BMG através do Banco Inter. Então, o emissor é quem está te vendendo a aplicação. Então, neste caso, no CDB do Banco Inter, é o Banco Inter. No CDB do BMG, é o Banco BMG. Quando você vai comprar um título do Tesouro Direto, você está comprando do governo. Quando você vai comprar uma debenture da Petrobras, você está comprando uma aplicação da empresa Petrobras. E assim por diante. Então, o emissor é quem está te vendendo a aplicação. Tá? Bruno, mas eu estou comprando a aplicação do BMG no Banco Inter. Quem que é o Banco Inter nessa história? O Banco Inter ele é o intermediário financeiro, ou intermediador financeiro. É ele que abre a plataforma. Vou falar de uma forma um pouco melhor para vocês. O Banco Inter ele vai ser o atacadão. Ele vai abrir as gôndolas, as portas do mercado dele, né, do atacadão dele, para que outros produtores coloquem os seus produtos na prateleira dele e nós, clientes, vamos lá comprar. E o que o Banco Inter ganha com isso, Bruno? O Banco Inter ganha um percentual sobre o valor da aplicação. Então, por exemplo, o Banco BMG chega para o Banco Inter e fala assim, Inter, é o seguinte, eu quero que você venda esse CDB de 14% ao ano para os seus investidores. Você vai colocar na sua prateleira. Aí o Banco Inter vai virar para o Banco BMG e falar assim, ok, mas o que eu ganho com isso? Aí o Banco BMG vai virar para o Inter e vai falar assim, olha, se você colocar
este CDB de 14% para vender na sua prateleira, do meu banco, cada vez que o cliente comprar, o cliente vai comprar um CDB de 13%, mas a gente está vendendo para você a 14%. Você vai ganhar 1% de comissão em cima do valor desta aplicação. Aí o Banco Inter falou assim, interessante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse CDB do BMG, vou colocar na minha prateleira, tá? Só que ao invés de eu oferecer ele para o meu cliente a 14, eu vou oferecer ele por 13, porque eu vou ficar com 1% de comissão. Então, cada vez que a Carla for lá e comprar um CDB do BMG, a Carla ganha 13% e eu, Banco Inter, ganho 1%. O BMG vendeu para o Inter a 14. O Inter repassa a 13 e recebe 1 para ele. E ele vai fazer isso com todas as aplicações. Então, para explicar por que um banco deixa outro banco vender as aplicações dele na prateleira ali de investimentos que ele tem. E isso é muito comum, porque ele ganha de forma comissionada. Né? É como se você pegasse e começasse a revender o produto de uma amiga na sua empresa, no seu estabelecimento. E ela fala, olha, para cada produto vendido eu te pago uma comissão. Os bancos também fazem isso. Tá? Então, o banco, o governo, para aparecer ali na plataforma, por exemplo, o Tesouro Direto, ele já não paga uma comissão. Ele isenta o banco de impostos. Então, o Banco Central chega no Banco Inter e fala assim, Banco Inter, é o seguinte, eu quero que a partir de agora apareça dentro do seu aplicativo uma parte onde as pessoas vão poder investir no Tesouro Direto. Aí o Banco Inter vira para o Tesouro Direto e para o Tesouro Nacional e fala, e o que eu ganho com isso? O Banco Central vira para o Banco Inter e fala assim, olha, se você deixar a gente divulgar o nosso produto do Tesouro Nacional dentro dessa plataforma, a gente isenta um percentual dos seus impostos. Então, ele tem o quê? Isenção fiscal. E aí ele começa a divulgar ali os produtos do Tesouro Direto. Então, você vai ter produtos tanto do próprio banco, do Banco Inter, como você vai ter produtos de terceiros, certo? E isso é uma forma do banco trazer ali diferentes investimentos. E também, isso vai trazer, por exemplo, no caso do Banco Inter, algo muito positivo, porque você vai ter vários tipos de aplicações em um mesmo lugar. Quando você tem uma aplicação só em um lugar e você tem que começar a procurar outro, você vai começar a ter que baixar um monte de aplicativo no seu celular. E convenhamos, haja memória de celular para você ficar baixando aplicativo de banco. Então, querendo ou não, quando você tem um banco, que é DTVM, que é corretora, e tem vários outros, vários emissores diferentes vão poder vender ali as suas aplicações. E aí o banco ele vai ganhar com isenção de impostos, com rentabilidade, tá? Então, ele é um intermediador. Ele vai vender o produto dele e dos outros. A gente tem os valores, que podem ser inteiros e por fração. Vamos entender isso daqui. Existe o valor inteiro de uma aplicação e o fracionado. Então, quando a gente vê valor mínimo dentro de uma aplicação, é o valor mínimo que você pode investir. Mas você pode colocar valores muito maiores do que aquilo. Então, você pode comprar um produto de forma inteira ou fracionada. Então, por exemplo, isso acontece muito no Tesouro Direto. Um título do Tesouro Direto inteiro pode custar R$1.000. Mas ele fala que o valor mínimo para você investir é R$40. Então, o valor inteiro do título seria R$1.000, mas se você quiser, você pode comprar a partir de R$40. O CDB do Banco Inter, de liquidez diária. O valor inteiro dele é bem alto, né? Mas você pode comprar a fração, e a fração custa a partir de R$1. Então, você pode comprar tanto o valor inteiro de uma aplicação, quanto o valor fracionado. Tá? E eu recomendo para quem está começando agora que seja de forma fracionada, compra de pouquinho em pouquinho. Tá? Tributação. A maior parte dos investimentos, seja de renda fixa ou de renda variável, tem imposto de renda. Tá? Então, vai ter imposto de renda, IOF, imposto sobre operações financeiras, taxas de administração. Cada aplicação financeira vai ter ali uma taxação diferente. Por exemplo, Tesouro Direto, CDB, tem cobrança de imposto de renda. LCI, LCA e debêntures não tem imposto de renda. E a gente vai descobrir por quê nas próximas aulas. IOF, toda aplicação financeira que você movimenta com menos de 30 dias, você vai pagar imposto sobre operação financeira. A partir de 30 dias você já não paga mais. Então, por exemplo, comprou Tesouro Direto hoje, se arrependeu amanhã,
e vai vender, você vai pagar IOF. Tá? Você não está nem pagando imposto de renda, você está pagando IOF. Deixou mais de 30 dias, o IOF já não é mais cobrado. Comprou um CDB hoje, decidiu vender ele amanhã, vai pagar IOF. Deixou por mais de 30 dias, não paga mais IOF. Sobre o imposto de renda. O imposto de renda cobrado nas aplicações financeiras, isso é muito importante que vocês entendam, ele só é cobrado sobre o que rendeu, não sobre o valor que você aplicou. Então, por exemplo, Carla foi lá, comprou um CDB do Banco Inter por R$100. Aí, no mês seguinte, esses R$100 virou R$101. Rendeu R$1. Ela já não vai pagar mais IOF porque já passou de 30 dias. Então, ela já não paga mais IOF. Ela não tem taxa de administração, porque o Banco Inter não cobra taxa de administração. Mas tem o imposto de renda. A Carla colocou R$100, virou 101. A Carla vai pagar imposto de renda sobre aquele R$1 que rendeu, não sobre os 101. Os R$100 que a Carla investiu já foram tributados lá no imposto de renda dela, na forma como ela fez o dinheiro, então já foi cobrado. Então, os R$100 não tem cobrança de imposto de renda. O R$1 que rendeu, tem. E esse imposto de renda ele vai variar de acordo com o tempo. Vocês vão aprender isso mais para frente também. Existe uma tabela de imposto de renda. De 1 a 6 meses, você paga 22,5% sobre o que rendeu. De 6 meses a 1 ano, você paga 20%. De 1 ano para 2 anos, você paga 17,5%. E a partir de 2 anos, você paga 15% sobre o que rendeu. Então, digamos que a Carla comprou uma aplicação hoje por R$100, deixou por 2 anos, e esses R$100 virou 120. Ela vai pagar 15% sobre os R$20 que rendeu. Isso vai dar R$3, né? Acho que é isso. Vai dar R$3 sobre o que rendeu. Certo? Então, ela vai receber 117, não 120. E não vai ser descontado sobre os R$100 que ela aplicou, e sim sobre o que rendeu. Então, o imposto de renda ele é regressivo, ou seja, quanto mais tempo você deixa investido, menos você paga, e é somente sobre o que rende. Depois nós temos indexadores. Indexadores são as taxas por trás de uma aplicação. Pode ser Selic, IPCA, né, que é o índice sobre preços, que é a inflação, IGPM, que é um outro nome da inflação, o CDI, tá? E não confundam CDI com CDB. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu estou investindo lá no CDI de tantos por cento do CDB. Não. CDB é a aplicação. CDI é o indexador. No começo você vai ficar confundindo mesmo, é super normal. Mas depois de um tempo você começa a entender o que é o CDB, o que é o CDI. CDB é aplicação, CDI é taxa, é outra coisa. E a gente fala que a Selic e o CDI são irmãos gêmeos, porque eles rendem muito parecidos. Vocês vão ter uma aula, a próxima aula, inclusive, só de indexadores, para entender melhor como é que isso que funciona. Tá? Rentabilidade pode ser pré-fixada ou pós-fixada. O que é o pré-fixado? Aquela que no momento que você está comprando, você sabe quanto que vai render. Então, por exemplo, 8% ao ano, 5,25% ao ano. Então, apareceu percentual ao ano, é pré-fixado. Se aparecer, por exemplo, igual na terceira linha, 120% do CDI, significa que ela está indexado ao CDI. E o CDI é um indexador. Tá? Então, apareceu aqui, ó. Tesouro Selic. Ele é indexado a Selic. Apareceu, por exemplo, o CDB do Banco Inter, ele rende 102% do CDI. Então, se ele rende 102% do CDI, ele é pós-fixado, ele é um indexador. Ele tem um indexador, né? Ele não é igual ao pré-fixado, que é ao ano. E existem também os híbridos. Os híbridos, geralmente, eles têm um pós-fixado, que é uma taxa, um indexador, mais um percentual ao ano. Então, IPCA mais 4% ao ano. Então, tecnicamente, tem 3 tipos de rentabilidades: pré-fixado, híbrido e pós-fixado. Pré-fixado é ao ano. Híbrido são 2 taxas, IPCA mais 4%, por exemplo. É sempre um mais alguma coisa.
E atrelado a um indexador, que nesse caso aqui é o CDI, que é o mais comum, é um pós-fixado. Você só vai saber quanto que rende 120% do CDI com as variações da taxa Selic e do próprio CDI. Tá? E os vencimentos. Aplicações de renda fixa têm vencimento. Até o CDB de liquidez diária tem vencimento. Ah, Bruno, como assim? Se você olhar lá, o CDB de liquidez diária ele tem um vencimento, 1º de março de 2026, por exemplo. O que significa isso, Bruno? Significa que se você não mexer nesse dinheiro, lá no dia 1º de março de 2026, o dinheiro volta todo para sua conta e você reaplica no CDB de liquidez diária. Tá? É que esse CDB você pode resgatar sempre que você quiser. Os outros não, tem vencimento. Pode falar, Carlos. E nesse caso, por exemplo, aí você só vai pagar... por exemplo, eu tenho um CDB de liquidez diária, que eu tenho que pagar imposto de renda, vamos dizer. Cada vez que eu resgatar isso daí, eu vou pagar o imposto de renda pelo que o que rendeu, ou eu só pago tudo, ou eu tenho que esperar só o vencimento e pago tudo no vencimento. Como que funciona isso? Deu para entender? Depende, Depende. Se você resgatou a aplicação, sobre o valor que você resgatou, ele vai calcular quanto que rendeu e daquele valor que você resgatou, ele vai descontar o imposto de renda ali proporcional. Se deixar até o vencimento, ele mesmo vai descontar de forma proporcional do vencimento. Então, por exemplo, eu comprei um CDB hoje por R$100 e daqui 3 meses eu resgatei, vou precisar desse dinheiro. Ele vai me devolver os meus R$100 mais o que rendeu, só que desse valor que rendeu, ele vai descontar o imposto de renda de 22,5%, porque foi dentro aí dos primeiros 6 meses. Se eu tivesse esperado 2 anos, por exemplo, eu ia pagar menor a alíquota de imposto de renda, que é 15%. Então, quando eu resgato, a própria plataforma de investimentos já faz o que a gente chama de desconto na fonte. Então, você não precisa fazer nada. Você resgatou, o dinheiro já vai ser descontado ali um imposto de renda regressivo. Venceu a aplicação, não foi você que resgatou, a aplicação que venceu, também ele vai te devolver o dinheiro e vai descontar o imposto de renda regressivo ali de acordo com o tempo. Tá? E sempre é a plataforma que faz isso, você não precisa fazer nada. Tá? Então, foi lá, resgatou, a própria plataforma vai lá e desconta. Tá? Tanto é que vocês vão ver na hora que eu for mostrar para vocês a parte do CDB, um print de um resgate. Quando eu mostrar o print do resgate, eu resgatei lá, acho que 2 mil, 3 mil reais, não lembro quanto foi que eu resgatei. Eu resgatei 3 mil reais, só que quando eu resgato, o dinheiro volta para minha conta todo fracionado, todo separadinho. Volta 100, 200, 300, 150, 120, todo separado esse dinheiro, porque foi as aplicações que eu fui fazendo. E aí também desconta separadamente o imposto de renda. Então, ele vai mostrar para você todo o seu imposto separadinho, todas as aplicações separadinhas desse valor que você resgatou. Então, o resgate e o desconto do imposto de renda é proporcional ao tempo que você deixou ou pelo vencimento. Mas a plataforma vai fazer isso para você. Tá? E aí, quando acontece de vencer uma aplicação, por exemplo, nós temos o CDB de liquidez diária, ele vence lá em 1º de março de 2026. Quando chegar no dia 1º de março de 2026, o banco, ele pode perguntar, e depende muito do banco, eu sei que o Banco Inter, ele faz isso, por exemplo, ele vai perguntar para você o seguinte, um mês antes de vencer, você vai começar a receber uma notificação do seu aparelho celular. Sua aplicação em CDB de liquidez diária está perto do vencimento. Gostaria de realizar a reaplicação automática? Então, ele já te pergunta isso para você falar se você quer reaplicar de forma automática ou não. Se você falar que você quer, o que vai acontecer? No dia 1º de março de 2026, ele vai resgatar somente o imposto, vai tirar somente o imposto e já vai automaticamente reaplicar o seu dinheiro. Se você disser que você não quer fazer a reaplicação automática, no dia 1º de março de 2026, ele vai devolver todo o dinheiro para sua conta, vai descontar o imposto de renda e o dinheiro vai ficar disponível na sua conta para você fazer novas aplicações. Tá? Então, o banco também te alerta quando está perto do vencimento da sua aplicação para você fazer uma nova aplicação. Eu recomendo que você deixe o dinheiro voltar para a sua conta. Por quê? Pode ser que lá em 2026 tenha aplicações melhores para você fazer. Se você reaplicar de forma automática, o banco pega o dinheiro, coloca na aplicação de novo, tá tudo certo. Só que se você estava esperando por uma nova oportunidade de fazer novas aplicações, você perdeu essa oportunidade.
Tudo bem que num CDB de liquidez diária, mesmo que ele reaplique de forma automática, você pode ir lá e resgatar e fazer de novo. Mas é um trampo, né? Então, assim, eu prefiro que o dinheiro vença e retorne para minha conta. Tá? E aí eu escolho no que eu vou reaplicar novamente. E mais uma vez, o imposto ele vai ser de acordo ali com o tempo que você deixou o dinheiro investir, certo? E aqui eu trouxe algumas aplicações para a gente ver essas características, né? Porque não adianta só falar, eu tenho que mostrar para vocês. Olha só o CDB de liquidez diária lá do Banco Inter. Vamos identificar aqui algumas coisas. Primeiro, quem é o emissor? Quem está vendendo a aplicação? É o Banco Inter. Então, aparece aqui o nome do Banco Inter, tá? Então, aqui a gente já sabe que ele é o emissor. Quem é a aplicação? A aplicação é um CDB de liquidez diária. Então, esse daqui é o nome da nossa aplicação, CDB de liquidez diária. Qual que é a rentabilidade? Ele rende até 102% do CDI. Ele tem garantia? Tem aqui, ó, o escudo de proteção do FGC. Garantido pelo FGC. Significa que até 250 mil reais aqui, o FGC cobre o meu dinheiro. Qual que é o valor do investimento mínimo? R$1. Olha só. Lembra? Valor inteiro ou fracionado? R$1, o valor mínimo. Tá? Quando que é o resgate? Esse daqui é de resgate imediato. Então, se eu resgatar, o dinheiro volta para minha conta agora. Resgate imediato. Mas, apesar dele ter um resgate, ele também tem um vencimento, ó, 27 de setembro de 2026. Então, mesmo que ele seja de liquidez diária, você possa pegar a qualquer momento, ele tem uma liquidez e tem um vencimento. Então, ele vence em setembro de 2026. E aí, quando você clica na aplicação, ele vai te trazer as características de uma forma bem mais detalhada, né? Então, olha só, o emissor, Banco Inter, rentabilidade, rende até 102% CDI, valor mínimo, R$1, vencimento, 27 de setembro de 2026, imposto de renda regressivo, significa quanto mais tempo você deixa, menos imposto você paga, liquidez imediato, então você pode resgatar o seu dinheiro na mesma hora. Código do ativo, o nome da aplicação dentro do banco. Ele é o CDB pós, olha só, pós fixado. Por quê? Ele rende o CDI. Então, tudo que é CDI é pós fixado. Então, ele chama pós, DI, DI vem de CDI, tá? Eu acho que eu citei isso ontem na revisão. CDI e DI é a mesma coisa, tá? Então, ó, CDB pós DI, liquidez diária. Então, esse carinha aqui, ó, ele é indicado para reserva financeira. Porque se você precisar tirar seu dinheiro, você vai poder tirar a qualquer momento. E ele é a partir de R$1. Ele tem a garantia do FGC. O grau de risco dele, muito baixo. E vocês vão aprender algo chamado rating. Rating é a nota de crédito, nota de segurança. Ele tem uma nota AA+, pela SP, que é a Standard Poor's. Vocês vão aprender também sobre as agências de crédito, tá? As agências de crédito, elas são importantes porque elas falam se um banco é um bom pagador ou não. Por quê? Vamos lá. Você está pegando seu dinheiro, está colocando no CDB, está emprestando dinheiro para o Banco Inter. Eu quero saber se eu não resgatar o dinheiro, se lá no dia 27 de setembro de 2026 o Banco Inter ele vai me pagar. Quem vai me garantir se ele vai me pagar são dois órgãos. O FGC, mas o SP também me mostra se ele é um bom pagador pela nota de crédito. A nota de crédito ela começa com A, depois B, depois C, depois D, depois E. Empresas que têm a nota A, 3 As, 2 As ou A, são empresas muito boas, que pagam muito bem. Empresas que têm uma nota B, triplo B, duplo B ou B, são medianos. Não são os melhores como A, mas não são ruins como C e o D. Empresas que têm nota C e D, triplo C, duplo C, C, triplo D, duplo D ou D são ruins. As chances de você tomar um calote é muito grande. Então, é uma série de fatores que levam a gente a comprar uma aplicação ou não. E aqui eu estou falando de forma bem rápida, mas a gente vai pegar bem detalhado isso daqui, porque eu vou passar também a régua para vocês terem
do rating, tá? Tem uma tabelinha de nota para você poder acompanhar. Existem 3 agências de crédito. Existe a Moody's, a S&P, que é a Standard Poor's, e a Fitch. São 3 agências que viajam o mundo inteiro, vendo ali se as empresas são boas pagadoras dos seus compromissos. Então, pela S&P, que foi quem deu a nota aqui para o Banco Inter, ele tem uma aplicação duplo A+, ou seja, uma boa aplicação. Então, quando alguém falar para você, ai, mas o Banco Inter é banco digital, vai quebrar e eu vou perder meu dinheiro. Você pega isso aqui e esfrega na cara da pessoa. Isso daqui é para mostrar que a empresa tem uma nota de crédito boa. Aí você vai pegar, por exemplo, um Bradesco que tem um A+. Ah, Bruno, mas é A+. Então, só que o Banco Inter tem um duplo A+. Entre um duplo A+, e um A+, eu prefiro o que me paga duplo A+. E se eu encontrar um banco que tem um CDB de liquidez diária, que tem um triplo A+, 3 A+, talvez eu leve para lá a minha reserva financeira e não aqui. Tá? Então, isso daqui também mostra para a gente se a aplicação é segura ou não. E essa corzinha aqui do lado, né? Essa corzinha aqui do lado também, o azulzinho, mostra que ele é seguro. A gente também vai ver o grau de risco pela barrinha de cores mais para frente. Certo? Então, aqui a gente consegue ver as características. Informações para resgate, quando você pode resgatar, resgate imediato, ou seja, a qualquer momento você pode pegar o seu dinheiro. Peguei aqui também o tesouro pré-fixado. Olha só o tesouro. Quem que está vendendo o título? Quem que é o emissor, né? É o Tesouro Nacional. Qual que é o nome do título? Tesouro Pré-fixado 2027. No nome já vem que ele é pré-fixado. Tá vendo? Ó, pré-fixado. Por que pré-fixado? Porque ele paga 12,38% ao ano. Então, ele já mostra aqui para a gente que é 12,38% garantido ao ano. Tá? Não vai mudar até o vencimento. Ele é garantido pelo Tesouro Nacional. Então, diferente do FGC, o Tesouro é garantido pelo Tesouro Nacional. Ou seja, o Tesouro Nacional está te protegendo. Qual que é o investimento mínimo desta aplicação? R$ 30,87. Qual que é a fração mínima? O mínimo do mínimo que você pode comprar? R$ 7,71. Qual que é o valor inteiro? Lembra que eu falei do valor inteiro e valor fracionário? O valor inteiro é R$ 771,89. Bruno, não tenho R$ 771,89. Você pode comprar um investimento mínimo, R$ 30,87. Ah, Bruno, eu tenho 771. Então você pode comprar o título inteiro. Mas eu recomendo que, se você está começando a comprar agora, você não vai pegar R$ 771 e vai colocar aqui nesta aplicação de uma vez. Você vai dividir ela com outras. Vai pegar um pouco de CDB, de liquidez diária, vai pegar uma outra aplicação e vai investir um pouquinho aqui também. Então você poderia ter investido de forma diferente. Pegou esse 771, ao invés de ter comprado tudo aqui, colocado metade. Então você vai colocar 380, 390, você vai colocar aqui comprando de pouquinho em pouquinho, e a diferença você vai comprar em CDB de liquidez diária. Bruno, mas por quê? Porque esse cara tem vencimento no dia 1º de 2027. Ou seja, apesar dele pagar uma boa taxa de retorno, que é 12,38, e eu já vou explicar por que é uma boa taxa, ele só tem vencimento em 1º de janeiro de 2007. Então, não adianta bater lá na porta do Banco Central e falar assim, Banco Central, dá o meu dinheiro. Ele não vai te dar. Porque ele tem vencimento no 1º de janeiro de 2027. Se não está aqui liquidez diária, você não pode resgatar antes do vencimento. Tá? Por que a gente está falando aqui que 12,38 é uma boa taxa de retorno? Por causa da taxa de juros Selic. A taxa de juros Selic hoje está em 10,75%. Então, qualquer coisa que renda acima de 10,75 é melhor. Então, o Tesouro Selic está rendendo 10,75. O Tesouro pré-fixado está rendendo 12,38. Significa que até 1º de janeiro de 2027, seu dinheiro vai render todo ano 12,38. Por isso que ele é pré-fixado. Não vai mudar. Isso é uma boa taxa de retorno. Tá? O imposto de renda, olha, começa em 22,5 e termina em 15. E aí entra aquela regrinha. De 1 a 6 meses, 22,5. De 6 meses a 1 ano, 20. De 1 ano para 2 anos, 17,5. E de 2 anos para mais, 15%.
IOF é isento após 30 dias. Tá? Tempo de liquidação, ou seja, o tempo do dinheiro sair da sua conta e virar aplicação. D mais 1. D significa dia de compra mais um dia. É por isso que às vezes você vai tentar comprar uma aplicação e o dinheiro não sai na hora da sua conta. Porque toda aplicação tem um tempo de liquidação. Então, por exemplo, aqui é D mais 1. Você vai comprar segunda-feira, só vai sair na terça-feira o dinheiro da sua conta. Se for um CDB de liquidez diária do próprio banco, você vai comprar na hora, sai na hora. Se for um tesouro direto, você vai comprar hoje, vai sair. Aliás, você vai comprar na segunda-feira, dia útil. Você vai comprar na segunda-feira, só vai sair na terça-feira. Se você for comprar ações e fundos imobiliários na Bolsa de Valores, você vai comprar na segunda, o dinheiro só vai sair da sua conta na quarta. São 2 dias. É D mais 2. O dia da compra, mais 2. E vale para o resgate também. D mais 1, D mais 2 para resgatar. Tá? Então, a gente consegue ver algumas características aqui da renda fixa. O nome, a rentabilidade, a garantia, investimento mínimo, preço unitário, o vencimento, a rentabilidade, o impostos, né, nesse caso, os impostos, o tempo de liquidação. Você consegue ver o grau de risco, ó, grau de risco muito baixo, porque é o Tesouro Direto. Tesouro é a aplicação mais segura do Brasil. Tá? Então, ele é muito baixo, certo? E na próxima aula, nós vamos aprender sobre indexadores da renda fixa. Agora, nós vamos aprender sobre a Selic, o CDI, o IGPM, o IPCA, o DI e vários outros nomes que esses indexadores têm e qual é a função dele dentro das aplicações. Vocês vão usar a taxa Selic como benchmark. Vocês vão aprender essa terminologia, benchmark. Benchmark é comparador. A nossa taxa Selic, ela é a comparadora para você comprar aplicações. Então, se eu tenho, por exemplo, um tesouro pré-fixado, deixa eu voltar aqui. Se eu tenho um tesouro pré-fixado pagando 12,38 e eu tenho um tesouro Selic que rende a Selic pagando 10,75, qual que eu compraria? Depende. Se você está procurando rentabilidade, o tesouro pré-fixado seria uma aplicação melhor, porque está rendendo mais, está rendendo 12,38, enquanto o tesouro Selic está rendendo 10,75, pode variar para mais e para menos. Esse daqui não, é 12,38 fixado. Só que tem um outro ponto. Ah, eu estou procurando segurança e liquidez. Então esquece o tesouro pré-fixado. Porque o tesouro pré-fixado, ele é seguro, porque ele é do Tesouro Nacional, ele é rentável, né? Ele é rentável porque ele rende bem, porém ele não é líquido, porque ele só vence em 1º de janeiro de 2027. Ah, Bruno, então o que seria melhor? Seria melhor você comprar os dois. Um pouco de Tesouro Selic, um pouco de Tesouro pré-fixado e talvez um pouco de CDB. Tudo vai depender do foco. É segurança? É rentabilidade? É liquidez? Então não dá para usar uma aplicação para tudo isso. Ou é para segurança, ou é para liquidez, ou é para rentabilidade. E como eu disse anteriormente, você vai ter segurança e rentabilidade, mas não vai ter liquidez. Esse é o caso desta aplicação. Tem segurança, tem rentabilidade, mas não tem liquidez. Você tem aqui, no caso do CDB, você tem segurança, porque é o FGC, você tem liquidez, porque você consegue tirar a qualquer momento, mas você não tem a melhor rentabilidade. Porque se eu for comparar com outro CDB, você vai achar um CDB de 120, 125% CDI, 13%, 14%. Te paga um retorno melhor, mas não tem liquidez. Quanto a esse cara aqui, ó, tem liquidez, posso tirar a qualquer momento, tem segurança, porque é pelo FGC, mas tem uma rentabilidade bem baixinha, né? 102% do CDI. 102% do CDI equivale a mais ou menos 10,70%, tá? Estou convertendo aqui de cabeça, mas vocês vão aprender a fazer isso também. Ele deve ter 10,70% aí de rentabilidade ao ano.
certo? Então, ele rende um pouquinho menos do que o Tesouro Selic. Então, na próxima aula, nós vamos aprender sobre indexadores. Vocês vão começar a olhar as aplicações de uma forma diferente. O que eu recomendo para vocês? Assistam essa aula de novo, peguem material complementar aqui da aula, assistam conteúdo da revisão de ontem e estudem, principalmente, os links que eu deixei na apresentação de ontem da revisão. Lembra que no finalzinho, para quem estava, eu deixei ali 2 materiais de estudo? Leiam, porque agora vocês vão entender o que é DI, o que é o CDI, taxa futura, taxa de juros, é tudo taxa Selic e CDI, tá? Mas você já vai começar a entender um pouco melhor aqui. Outra coisa, entra na sua plataforma do Banco Inter, dos seus outros bancos e procura essas aplicações CDB, LCI, LCA. Procura estas informações que eu falei aqui para vocês hoje. Liquidez, rentabilidade, segurança, emissor, vencimento, para vocês começarem a entender e fazer parte do dia a dia de vocês. Tá bom? Certo? Muito bem. Por hora é isso. Nós nos vemos na próxima aula. Quando eu subir essa aula aqui para o canal, eu aviso para vocês lá no grupo. Semana que vem não temos aula, conforme o calendário, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição. Na verdade, a gente não tem aula nem na próxima semana, nem na outra. Próxima semana e a outra já estava no calendário, porque é feriado de finados, não vai ter aula. Aí a gente tem aula lá na semana do dia 7, 9, no dia 9. Tá bom? Certo? Ok? Muito bem, por hora é isso. Quem tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, pode me chamar aqui. E a gente se vê lá na semana do dia 9 do 11. E qualquer dúvida, pode me chamar aqui. Bom final de semana para vocês. Qualquer coisa, me gritem. Tchau, tchau.